quase chegando aqui em Toronto. Próxima semana, no final da semana já deve chegar a neve. Mas nós vamos começar o vídeo 52 falando sobre um assunto que é polêmico sempre, que é sobre o Vaticano e a relação dele com os ETs, com os equipamentos que o Vaticano tem espalhados pelo mundo inteiro, telescópios sofisticadíssimos nos Estados Unidos, na Europa. Daqui a pouquinho nós vamos começar a falar sobre isso. Até já! Olá pessoal, boa noite. Nós vamos falar sobre o Vaticano e os ETs. Eu ia continuar com o vídeo falando sobre os deuses da guerra, mas tem tudo a ver. Vou dar um intervalo. Muitas pessoas têm entrado em contato comigo e pedindo para fazer alguma coisa, comentar sobre o que está acontecendo no Vaticano. Que nós temos 2 papas, né? Quase ninguém comenta isso, nem presta atenção, mas o outro ainda está vivo, o Bento XVI. E essa renúncia dele foi uma coisa incrível. Então nós vamos começar com o Vaticano, os ETs e os 2 papas. Tudo isso, como é que se mistura e forma uma bela história. No dia 3 de março de 2013, o Papa Bento XVI estava diante de uma multidão de pelo menos 50 mil pessoas na Praça de São Marcos e anunciou: chegou a hora das provas. Essa seria uma referência oblíqua ao início de uma grande tribulação, a chegada de Petrus Romanos. Essa chegada desse Papa foi detalhada cuidadosamente nas profecias de Malaque ou Morguer, ou São Malaquias, como todo mundo conhece, é mais comum. Ele é conhecido pelos católicos como São Malaquias e tem tudo a ver com o último Papa. A profecia dos papas foi escondida por centenas de anos dentro dos cofres altamente guardados da Biblioteca do Vaticano e contém uma lista de versos em latim prevendo cada um dos papas católicos romanos, desde o Papa Celestino II até o Papa final, que se chamaria Petrus Romanos, ou Pedro de Roma, cujo reinado vai auxiliar a ascensão do anticristo e termina na destruição de Roma. De acordo com essa profecia de 900 anos, o Papa após Bento XVI seria o Papa final. Francisco Bergoglio. Vamos ver, vamos começar a conversar sobre isso. Pois bem, para juntar esse quebra-cabeça todo que envolve o Vaticano e as profecias, vamos falar sobre um lado do Vaticano que pouca gente conhece. É o chamado Projeto Lúcifer. Pois é, o nome é esse mesmo. Esse é o surpreendente plano exoteológico do Vaticano para a chegada de um suposto salvador alienígena. Incrível? Muito incrível. Vamos ver o que algumas figuras importantes do Vaticano falaram a respeito disso e o que está para vir por aí. Os cristãos não precisarão renunciar imediatamente à sua fé em Deus. Simplesmente, com base na recepção dessa informação nova e inesperada de caráter religioso de civilizações extraterrestres. No entanto, uma vez comprovado que o conteúdo religioso realmente se origina fora da Terra e bem verificado, e eles têm certeza disso, os cristãos terão que realizar uma releitura do Evangelho, incluindo os novos dados. Quem disse isso? E ninguém mais, menos ou mais do que o astrônomo do Vaticano, o eminente teólogo e professor catedrático de Teologia Fundamental da Pontifícia Universidade de Santa Croce, em Roma, membro do Opus Dei. Olha o Opus Dei aí. Padre Giuseppe Tanzella Nitti. Uma outra figura também importante é o astrônomo Guy Cosalmagno, também lá do Vaticano, que afirmou que as sociedades contemporâneas poderão em breve olhar para os ETs como sendo os salvadores da humanidade. Para ilustrar a solidez teológica dessa possibilidade, Cosalmagno argumenta que os seres humanos não são os únicos seres inteligentes que Deus criou no universo, e segundo ele, essas formas de vida não humanas estão descritas na Bíblia. E ele começa apontando para os anjos. Em vista disso, ele pode confortavelmente falar sobre os nefilins ou os anjos caídos. Ele continua:
Outros seres celestiais são citados várias vezes nos Salmos. Por exemplo, o Salmo 89, que é muito bonito. Ele diz o seguinte: que os céus louvem as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Deuses, pois quem nos céus poderá ser comparado ao Senhor? Então, da mesma forma que Deus pergunta em Jó 38, se qualquer humano pode alegar ter estado na criação do mundo, quando juntos cantavam as estrelas da manhã, juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os meus filhos, os filhos de Deus, bradavam em júbilo. Pois é, estamos aí. Céus santos, os santos daquele céu, as estrelas da manhã, seres celestiais. Referências a anjos, mensageiros ou guardiões. Aliás, a palavra anjo vem do hebraico malak, né? Malaika. São mensageiros. Depois é que foi traduzido para anjos, ângelos, no latim. Mas são mensageiros, apenas isso. Então, a referência a anjos, mensageiros ou guardiões e nos fazem pensar que não serão esses seres os ETs, um tipo de vida fora do nosso conhecimento? E essas não são as únicas criaturas alienígenas citadas na Bíblia, continua o astrônomo do Vaticano. Nós temos a misteriosa passagem, já conversamos várias vezes sobre ela, que é a passagem de Gênesis 6, onde é descrita a relação entre os filhos de Deus com as filhas dos homens, que deu nessa bela confusão que nós estamos vivendo hoje. Os heróis da antiguidade e os homens de renome. Quem quiser pode verificar lá na sua Bíblia, se não for uma Bíblia modificada. As modernas estão sendo modificadas e estão escondendo tudo. Procure as Bíblias mais antigas, as versões de Almeida. A que eu uso é a de João Ferreira de Almeida, bem mais antiga, né? Sem tanta modificação, porque a cada temporada as igrejas lançam suas próprias versões. O que tem de versão de Bíblia é impressionante. Foi essa que eu uso para pesquisas. Então ele continua lá, o astrônomo do Vaticano, dizendo que essa confusão toda que deu com a descida dos anjos caídos, né? Que se relacionaram com as filhas dos homens. E seriam os homens os heróis da antiguidade e os homens de renome. Será que os astrônomos do Vaticano, na verdade, usaram a história bíblica dos nefilins como exemplo para justificar os salvadores vindo das estrelas? E o homem poderá em breve olhar para eles como deuses? Bom, esse é o principal astrônomo do Vaticano. E ele realmente quis usar a história dos nefilins da Bíblia como exemplo do tipo de salvadores do espaço, vindo do espaço. E que o homem poderia em breve procurar por salvação. E essa afirmação é incrível e é superada apenas pelo que ele diz a seguir. Ele continua o depoimento dele. Ele cita João 10,16, que diz: eu tenho outras ovelhas que não são deste rebanho. A elas também devo trazer a palavra, elas ouvirão minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Tem diferenças pequenas de uma Bíblia para outra, dependendo da versão. O Cosal Magno continua, e talvez não seja exagero ver a segunda pessoa da Trindade, a palavra que estava presente no princípio, como diz João 1, que vindo para dar a vida e retornar à vida, não apenas como filho do homem, mas também como um filho de outras raças. Quer dizer, os estudiosos do Vaticano realmente acreditam que Jesus poderia ter sido filho das estrelas de uma raça alienígena? Incrível, né? Isso você não vai ver em jornais, nem na televisão. Algumas televisões europeias publicaram essas entrevistas, mas no Brasil acredito que não tenha passado. Então, outros jesuítas, veja bem, eles são jesuítas, essa turma toda é jesuíta, sustentam secretamente que o nascimento virginal era na realidade um cenário de abdução na qual Maria foi impregnada por um ET, dando a luz ao híbrido Jesus. Por incrível que pareça, eles falaram isso. Você deve se preparar para uma resposta inesperada na medida que nós vamos desenrolar esse assunto. Bom, tudo isso parecia uma teologia impossível, né? Quem é que podia imaginar que elementos de uma posição alta dentro do Vaticano estivessem falando isso? Se não fosse o fato que outros porta-vozes também de alto escalão do Vaticano falassem a mesma coisa, o mesmo discurso. Aqueles que estudam num local nos Estados Unidos que os índios locais chamam de base estelar. Os índios locais chamam, isso fica no Monte Graham. Tem-se dito que nos últimos anos,
né, o Vaticano começou uma busca frenética no espaço. Ele montou telescópios e tem centros de pesquisa espalhados pelo mundo. O Dr. Christopher Corbally é o vice-diretor do grupo de pesquisa do Observatório do Vaticano no Monte Graham. Ele estava lá, ele assumiu mais ou menos em 2012. Ele declara que acredita que a nossa imagem de Deus terá que mudar se a revelação da vida alienígena for logo confirmada por cientistas, incluindo aí a necessidade de evoluir um conceito de um Deus antropocêntrico para uma entidade mais ampla, um Deus cósmico. Ele é o atual diretor do Observatório do Vaticano. Pois é, o incrível que pareça é que o atual, ele era até pouco tempo também passou a ser o diretor do Observatório do Vaticano, é Padre José Funes, né? Ele ficou de agosto de 2006 até setembro de 2015, até ser substituído pelo Papa Francisco, né, pelo reverendo Guy Cosalmagno. Vamos falar deles daqui a pouco. Todos eles jesuítas. E o José Funes, é argentino também, né? Olha a conspiração aí. Pois é, o José Funes, que também é argentino e jesuíta, ele foi bem longe. Ele afirmou o seguinte: ele sugere que a vida alienígena não apenas existe no universo e que os ETIs são nossos irmãos. Quando o jornal Le Observatório Romano, que não publica nada que o Vaticano não aprove, perguntou o que isso significava, ele respondeu: como podemos descartar que a vida pode ter se desenvolvido em outro lugar? Assim como podemos considerar as criaturas terrenas como um irmão e irmã, por que não devemos falar sobre um irmão extraterrestre? Ainda faria parte da criação e acreditar na existência de tais seres não é contraditório à doutrina católica. Tais declarações são apenas as mais recentes de uma série de comentários de numerosos astrônomos do Vaticano. Essa história começou lá em 2013, quando o Bento XVI sai e entra o Francisco. Então, isso aí, eles comentam abertamente sobre isso, confirmando uma crença crescente de que a divulgação será feita num futuro próximo e que todos eles vão falar abertamente sobre a existência de vida alienígena e inteligente, e que esse encontro, o dia que acontecer, não desafiará a autoridade da Igreja Católica Romana. Lá entre os anos 70 e 90, o Monsenhor Conrado Balducci, exorcista, teólogo e membro da Cúria do Vaticano, quer dizer, órgão do governo de Roma, e amigo do Papa, ele foi talvez mais longe ainda, aparecendo na televisão nacional italiana várias vezes para afirmar que os ETs não só eram possíveis, mas já interagiam com a Terra e que os líderes do Vaticano estavam cientes disso. E além disso, falando como demonologista oficial, ele disse que os encontros extraterrestres não são demoníacos, não são devidos a problemas psicológicos e não são um caso de apego a entidades, mas esses encontros merecem ser estudados com cuidado. Ele até revelou que o próprio Vaticano acompanha de perto o fenômeno e copia, né, e seleciona silenciosamente as evidências materiais que são enviadas para as embaixadas do Vaticano em todo o mundo, né, sobre os extraterrestres e sua possível missão. Pois é, incrível, né? Quantidade de informações. Tem muito mais. Eu estou fazendo um resumo. Eu estou fazendo o resumo baseado num livro que foi lançado em 2012 e num outro lançado em 2013, que já onde os jornalistas investigativos, o Chris Putnam e Thomas Horn, que publicaram esse livro, Exo Vaticana. Antes desse livro, eles publicaram Petrus Romanos, onde eles já faziam a previsão que o Bento XVI iria cair. Impressionante. O livro é um livrão, né? Não é um livrinho, não. Um livrão. Então, eu estou fazendo um resumo das informações que eles passaram e como essas coisas aconteceram realmente e bateram. E o que eu estou contando para vocês sobre os telescópios do Vaticano é fato, isso não é mentira. Vocês podem pesquisar isso à vontade. Não é nenhuma invencionice. E os arquivos secretos que o Vaticano possui, com relação a... possuem vários arquivos secretos, alguns de domínio público e outros são super secretos.
na área que eles falam sobre os alienígenas, né? São relatos antiquíssimos e eles continuam a coletar esses dados até hoje. Em um fórum sobre uma enorme onda de aparições que aconteceu no México há um tempos atrás, esse padre declarou, ele falou textualmente: "Eu sempre desejei ser o porta-voz desses povos estelares que também fazem parte da glória de Deus. E continuarei chamando a atenção da Santa Mãe Igreja sobre isso." Balducci era membro de um grupo especial de consultores do Vaticano. Ele era um porta-voz público de Roma sobre as questões da vida extraterrestre, bem como sobre o fenômeno OVNI e sequestro, né, e abduções. E suas afirmações nunca foram contraditas pela Igreja. Vejam bem como essas coisas estão acontecendo e isso não é colocado em público. Assim, talvez o mais intrigante também tenha sido o teólogo católico, o padre Malak Martins, esse também é famoso, que antes da sua morte, em 1999, sugeriu algo como um contato extraterrestre eminente, né? Ele fez algumas entrevistas pelo mundo, inclusive umas aqui nos Estados Unidos, numa rádio que tem aqui, que é muito famosa entre os ufólogos, que é a Coast to Coast, é uma rádio AM. Isso foi em 1997. O jornalista Art Bell perguntou a Martin por que o Vaticano estava investindo pesadamente no estudo do espaço profundo no observatório do Monte Graham, no Arizona, né? Bom, como professor aposentado do Pontifício Instituto Bíblico, Martin era exclusivamente qualificado para manter as informações secretas referentes ao VATT, que é esse conjunto de telescópios. A resposta de Martini provocou uma tempestade de interesse entre os ufólogos na época. Cristãos seculares também ficaram espantados quando ele respondeu: porque a mentalidade entre aqueles que, entre parênteses, estão entre nós, né, nos níveis mais altos da administração e geopolítica do Vaticano, sabem o que está acontecendo no espaço e o que está se aproximando pode ser de grande importância nos próximos 5 ou 10 anos. De 2013 até onde nós estamos, então mais ou menos nessa data, que coincide também com a data do Chico Xavier, entre outras previsões. Tudo acontecendo, a abertura dos arquivos dos Estados Unidos, a Marinha Americana chancelando, confirmando que os vídeos do Tic Tac são autênticos, a empresa do Tom DeLonge com o Luiz Elizondo, né, fazendo um acordo público, escrita lá o contrato com o Exército dos Estados Unidos para investigar esses fenômenos e possivelmente restos de algumas naves acidentadas, tudo isso acontecendo assim, de roldão. Porque nessa história que envolve a ufologia, 10 anos não são nada. Né? Nós já estamos há 70 anos nessa era moderna perseguindo, tentando um esclarecimento sobre o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu e o que é que vai acontecer. Aí nós temos também o dispositivo Lúcifer. Vamos falar agora sobre o Lúcifer, que está acoplado ao telescópio binocular lá no Monte Graham, nos Estados Unidos, no Arizona. Lúcifer é curiosamente descrito no site do Observatório do Vaticano como a NASA e o telescópio infravermelho do Vaticano, chamado Lúcifer. Ele foi construído na Alemanha e montado nos Estados Unidos. A NASA e o Vaticano financiaram o projeto, junto com a Universidade do Arizona, para olhar para o Nibiru, Nêmesis. Uau. O site do Observatório do Vaticano permitiu que essa legenda permanecesse. Nibiru, Nêmesis. Eles são planetas hipotéticos que supostamente retornam em órbita perto da Terra após longos períodos de tempo. Quem já viu a história do Zecharia Sitchin, acompanha o canal da minha amiga Van Page, que publicou um excelente livro sobre isso, conhece bem o assunto, não vamos explicar aqui, né? E todos esses fatos foram conectados também com o mito moderno do planeta X, né? Do planeta 10, planeta X, como quiserem. E mais sombriamente com a destruição de planetas que alguns acreditam, como Zecharia Sitchin, ter ocorrido durante a hipotética, não a guerra, a passagem desse planeta pelo nosso sistema, que eles chamaram da guerra entre Deus e Lúcifer, quando o poderoso anjo foi expulso do céu. Mas vamos falar sobre esse telescópio um pouquinho, o Lúcifer. O que significa exatamente isso? Large Binocular Telescope Utility Near Infrared Field Unit for Extragalactic Research. Comprido o nome, mas é um acrônimo, Lúcifer, ou o grande telescópio binocular com uma câmera e unidade de campo integral para pesquisa extragaláctica. É isso que significa.
E aí ficou a gozação, né, dessa coincidência. Ele é pintado de vermelho. Ainda tem essa. É um instrumento, desculpa, refrigerado conectado a um telescópio. E é assim nomeado Lúcifer, porque não tem nada a ver com o diabo, cujo nome em si significa estrela da manhã ou planeta Vênus. E que fica ao lado, ele fica acoplado, é um conjunto de telescópios, né? Tem o Observatório do Vaticano, nesse Monte Graham, no Arizona. Ele fica anexado aos gigantescos espelhos individuais. É um telescópio binocular, um gigantesco binóculo. São os maiores telescópios binoculares do mundo. E já existe o Lucifer 2. Já fizeram outro equipamento que completa o sistema, né? Um espectrógrafo infravermelho que é usado para pesquisar e descobrir exoplanetas. Veja bem, o Vaticano interessado nisso. Muito estranho, né? Isso, eles estão procurando exoplanetas que podem abrigar vida inteligente. Então nós podemos especular sem problema nenhum, sem nenhuma dúvida, que o verdadeiro alvo desses gigantescos telescópios é a busca pelos ETs. Vamos agora fazer um resumo de um comentário que os autores escreveram aqui no livro, como foi a viagem deles até o Monte Graham. Eles visitaram o telescópio, eles conseguiram autorização e foram lá visitar para fazer a matéria do livro deles. Eu vou fazer apenas um resumo aqui, eles contando como é que foi essa experiência. É a procura de Lúcifer em cima da Montanha Santa, porque é uma montanha sagrada para os índios da região. Eles começam, era aproximadamente 11 horas da manhã, quando contornamos a curva final e vimos logo à frente os imponentes edifícios que abrigavam um grande telescópio binocular, o LBT. Um telescópio óptico para astronomia e atualmente um dos sistemas mais avançados do mundo. Perto dele estava o telescópio submilimétrico SMT, ou como também é conhecido, o edifício do telescópio submilimétrico Heinrich Hertz, um radiotelescópio de prato único de última geração para observação na faixa de comprimento de ondas submilimétricas, um dos radiotelescópios mais precisos jamais construídos. E por último, não menos importante, a um quarteirão de distância deles, observamos nossa principal razão de nos arrastarmos até o topo dessa montanha. Ele conta umas histórias incríveis nessa subida, as estradas são tortuosas, a área de floresta. E lá estava o telescópio de tecnologia avançada do Vaticano. Exatamente isso. Telescópio de Tecnologia Avançada do Vaticano, ou VATT, VAT. É claro que nós tínhamos lido a história oficial no site do Observatório do Vaticano antes de viajar, e como o VAT realmente faz jus ao seu nome. Aí ele faz aqui uma descrição técnica de como é a construção, de como é constituído esse telescópio. Continuam. O seu coração é uma construção alveolar de 1,80 m, f1.0. O espelho primário é de borosilicato. Ele foi fabricado no laboratório de espelhos da Universidade do Arizona, que foi pioneira na técnica de fundição por rotação e nas técnicas de polimento por colo estressado, né, desse laboratório, e que estão sendo usadas para espelhos de telescópios de até 8,40 m de diâmetro. O espelho principal é extremamente profundo, né, e o foco fica muito acima do espelho, permitindo que assim que a estrutura tenha cerca de 3 vezes, que possa ser compactada, né, bem compacta, mais compacta que a geração anterior de projetos de telescópios. Eu estou no final, como eu falei, no final do vídeo eu vou colocar as fotos do Monte Graham, do telescópio, desse complexo, que são vários prédios, né. A parte dessa linguagem, agora é a parte mais interessante, que é a parte dessa linguagem técnica. Os observadores que são aprovados para operar o VATT, ou VAT, e que estão hoje em dia trabalhando lá, confirmaram, que fizeram algumas, comentaram, né, de uma certa forma, e o que também foi confirmado depois pelo padre jesuíta que estava de plantão, naquele dia que foi feita a reportagem, a filmagem lá. Eles têm alguns vídeos disso no YouTube. Nos disseram que entre as pesquisas mais importantes que ocorrem com os astrônomos do Vaticano está a busca de identificar certos planetas extrasolares que possivelmente possam ter inteligência avançada. E ele prosseguiu.
Diz que todo o trabalho que eles estão fazendo é exatamente isso, sem muita papa na língua. Nós estamos procurando por ETs. Né? Tá aí. E eles depois mostraram para os jornalistas os aposentos pessoais dos astrônomos da igreja, onde eles comiam, dormiam, relaxavam, estudavam, e até as salas de controle. Eles foram até as salas de controle, lá com os sistemas de telas, sistemas de computadores, vários instrumentos, inclusive o próprio telescópio. Então nos foi dada a oportunidade, eles continuam contando aqui no livro, uma oportunidade completa e restrita de questionar como os dispositivos são usados e quais as características que definem cada um dos telescópios. Ele disse que não esperava tanta facilidade com que os astrônomos e técnicos falavam em OVNIs assim, uma coisa normal, sem nenhuma conotação. Isso foi especialmente verdadeiro quando subimos a estrada de cascalho do VATT para o grande telescópio binocular, o LBT, onde passamos a maior parte do dia com um engenheiro de sistemas que não apenas nos levou a todos os 7 níveis dessa poderosa máquina, como nos mostrou o dispositivo Lucifer e para o que ele seria usado. Ele se referia ao Lucifer como Lucy. E várias vezes ele falou Lucy, não Lucifer. Ele disse que a maior surpresa deles foi quando nós sentamos na sala de controle, ouvindo os astrônomos falarem tão casualmente que os OVNIs são várias vezes capturados em telas, né, e que eles conseguem filmar e fotografar. Claro que isso é restrito. E o nosso engenheiro amigo não pestanejou em nenhum momento para falar de OVNI, nem os cientistas que estavam na sala. Nós ficamos chocados. Isso parecia uma coisa muito comum. Mas eles continuam, como é o relato deles, ele diz que nós tínhamos chegado com perguntas bem profundas para serem feitas aos astrônomos de altíssimo nível do Vaticano, e vimos que eles estavam vazando e discutindo com a mídia nos últimos anos. Os comentários cativantes de padres jesuítas como Guy Cosalmagno, é um astrônomo líder, só para ter uma ideia de quem é Guy Cosalmagno, é um astrônomo líder que frequentemente aparece na mídia como porta-voz do Vaticano, trabalhou na NASA, ele ensinou em Harvard e no MIT. Atualmente ele divide seu tempo entre o Observatório do Vaticano e o Laboratório Specola Vaticana, com sede na residência de verão do Papa em Castel Gandolfo, na Itália. E ele fica então entre o Monte Graham, no Arizona, e Castel Gandolfo, lá na Itália. Nos últimos anos, ele concentrou grande parte do seu tempo e esforço na tentativa de conciliar a ciência e a religião em fóruns públicos, especificamente no que se refere ao assunto da vida extraterrestre e o seu potencial impacto no futuro da fé, né, dos católicos e de um mundo de um modo geral. Vai ser uma coisa tremenda. Né? Depois vamos continuar a bater um papo sobre essa incrível viagem que esses jornalistas fizeram ao Monte Graham e mais detalhes do que a igreja está preparando para todos nós, para todo o planeta. Nós temos visto aí todo esse comportamento bizarro do Papa Francisco e o que pode estar acontecendo nos bastidores do Vaticano, em conluio com grandes potências mundiais. Alguma coisa está acontecendo nos bastidores e bem grande. Nós estamos vendo tudo isso com a Força Espacial Americana sendo ter sido criada pelo Trump, não é? Todos esses acontecimentos juntos. É uma grande época, uma incrível época que nós estamos vivendo. Eu estou achando fantástico. Até já.